Você já deve ter ouvido falar de Judas Iscariotes, ou Judas o traidor. Vemos na Bíblia que Jesus veio ao mundo com o objetivo de pregar o reino dos céus, operou milagres e maravilhas. Embora Jesus estivesse convicto de sua missão, não seria fácil e precisaria de ajuda. Vemos na Bíblia que Jesus foi de encontro a algumas pessoas, como Pedro, Tiago e João. Esses passaram a ser denominados discípulos de Cristo. Jesus escolhe 12 deles, os quais passam a aprender sobre o reino dos céus. Esses discípulos passaram a estar com Jesus constantemente e no futuro foram pregadores do Evangelho de Cristo. Um fato interessante citado em Mateus capítulo de número 26 fala a respeito sobre uma última Páscoa, e nessa Páscoa, nessa reunião, Jesus revela que no meio deles haveria um traidor, e esse traidor recebeu um pedaço de pão do próprio Jesus, o qual foi Judas Iscariotes. Pois é, um fato interessante é que Judas Iscariotes era discípulo de Jesus. Embora estivesse com o coração voltado para Cristo no começo de sua missão, deixou-se se corromper e passou a seguir a Cristo apenas por interesse. Judas passou a esquecer o princípio de sua missão e estar com o Mestre. Vemos também que o mesmo passou a vender a Cristo para os fariseus daquela época, o qual vendeu a Cristo por apenas 30 moedas de prata. Pois é, vemos que Judas, embora estivesse com Cristo, não tinha o seu coração voltado para ele. Mas Jesus sabia dessa situação dos seus discípulos e os conhecia muito bem, embora Jesus orava por eles para que o Senhor pudesse fortalecê-los. Jesus estava convicto de que seria traído por Judas e que teria que cumprir a sua missão. Mas um fato interessante é que Jesus, ele aceitou tudo isso, mesmo Judas estando com ele, e ressuscitou após cumprir a sua missão. Jesus veio com esse objetivo específico e cumpriu-se as Escrituras sobre o Mestre. Pois é, mas Jesus tinha consigo de que Judas poderia ser salvo, mas Judas, após esse ato de atrocidade contra o Mestre, entristeceu-se muito e foi se enforcar. Embora Judas tivesse feito isso, Jesus não queria que isso acontecesse, pois o Mestre amava o seu discípulo e acreditava que ele seria renovado e restaurado. Pois é, quantas vezes nós nos encontramos na situação de Judas? Às vezes não conseguimos reconhecer os nossos erros, mas Jesus está sempre com o coração aberto para nos ajudar.